noite para quem é de noite. Boa sorte, bom café para quem está estudando aí de madrugada. A gente está se esforçando aqui para a gente formar vocês grandes engenheiros. Eu não tenho a menor dúvida que vocês que são meus alunos também estão se esforçando para se formarem grandes engenheiros, para buscar um mercado de trabalho, para entender como é que está o mundo da engenharia civil na atualidade. E essa disciplina, ela realmente é muito importante nesse sentido, porque é uma disciplina que o mundo da engenharia civil ainda não percebeu a importância devido à falta de atualização de estudo mesmo sobre as normas. Nós temos aí uma norma, a norma de desempenho 15575, que é de 2013 e já está sendo revisada nesse momento agora em 2022, e essa norma realmente ela veio a inovar, né? Então ela trouxe consigo, por exemplo, a obrigatoriedade do projeto de impermeabilização com emissão de ART por profissional habilitado e qualificado. Então isso revoluciona tudo, porque você tem que incluir essa disciplina, por exemplo, na sua grade curricular, é o que a gente está fazendo na nossa querida UFESA, e nós estamos aqui com a disciplina em pleno andamento. Chegamos no capítulo 3, já vimos a primeira parte do capítulo 3, agora é a segunda e última, esse capítulo 3 só são duas partes. A gente vai falar ainda nesse universo da gestão da impermeabilização, mas nesse capítulo a gente vai falar um pouco de gestão na produção e também gestão de segurança, ligado à engenharia de segurança do trabalho. Vale ressaltar que eu acho que eu posso colaborar um pouco com vocês, porque além de ser engenheiro civil, eu também sou engenheiro de segurança do trabalho. Então a gente pode aqui trazer alguns aspectos, algumas abordagens da segurança do trabalho, que vão ser muito importantes para o profissional que trabalha com um projeto de impermeabilização, ok? Vamos para frente então? Então nós chegamos aqui na parte 2, essa é a parte 2, tá errado aqui, tá? Que eu não alterei, né? Copia e cola, não alterei, mas essa é a parte 2, gestão de produção da impermeabilização, tá? Vamos para frente. Então, primeiro, um determinado pesquisador, chamado Biracy Spinelli, ele elencou alguns fatores principais que fazem com que a gestão na produtividade, na produção, junto a não só a engenharia civil, não só a impermeabilização, mas na engenharia civil, na construção civil como um todo, colaboram para alguns fatores que colaboram para que a produtividade ainda seja baixa. Ele citou dentre eles o analfabetismo de quem trabalha na construção civil, tem muita gente que é analfabeta, a má formação dos operários, não só a má formação dele em termos escolar, mas a má formação dele técnica, do conhecimento que ele tem, do que ele faz na obra, a baixa atratividade para os ingressantes. Realmente não é uma carreira que você vai procurar, a carreira de pedreiro, servente, é uma carreira que lhe sobra, e os baixos salários. Então esses fatores realmente são ali desestimulantes e fazem com que quem está envolvido no processo não queira se envolver mais, queira só fazer ali o básico, o beabá, né? Então tem um conceito aqui para colocar para vocês, que é o seguinte: o projeto de produção da impermeabilização permite controlar cada atividade do processo produtivo, utilizando conceitos adotados por outras indústrias mais eficientes ou eficazes, de forma a diminuir incertezas e gerar economia através da redução de desperdícios essa que a gente já havia comentado na aula passada, foi uma aula praticamente inteira a respeito da redução de desperdício. Lá a gente falou da construção enxuta, né, do método Lean Construction, que veio da indústria automobilística japonesa, e a indústria de construção civil brasileira adotou esse processo, adaptou e adotou, né? Mas aqui é importante você entender que o projeto de produção, aqui a gente fala de produtividade, né? Bom, passando um pouco adiante, a gestão da produção da impermeabilização permitirá o controle dos seguintes aspectos. Então veja bem, quantificação e logística dos materiais. Então é muito importante realmente que eu faça um processo de impermeabilização, um projeto de impermeabilização. Esse projeto de impermeabilização, pessoal, por si só já é uma etapa gigantesca do que a gente chama de gestão na produção. Se você tem um projeto bem elaborado, você conversa com os outros projetistas, sabe quais são os intervenientes, sabe quais são as fases e as etapas e o cronograma do processo em si, da execução da obra, você pode alterar a sua execução
de acordo a reduzir ou evitar aqueles intervenientes com outras etapas da obra. Então, sem dúvida, a quantificação, a logística dos materiais, para eu comprar o material no momento certo, porque eu sei qual é o momento que eu vou fazer a minha impermeabilização, o dimensionamento da mão de obra, para eu dimensionar a mão de obra de forma adequada, correta, a análise e solução de interferência entre os sistemas. Então eu já tenho dito para vocês que isso daqui é um pré-requisito obrigatório. Hoje em dia não se programa mais ali em AutoCAD, é uma ferramenta poderosíssima, mas você tem ferramentas que buscam ver quais são as interferências entre um projeto e outro, que buscam mostrar aonde é que um projeto está colidindo com o outro, justamente para evitar essas colisões e corrigir antes de chegar na fase da execução e perder tempo e gerar desperdício. Tá? Padronização de sistemas e detalhes construtivos e o controle de qualidade, através de fiscalização, de inspeção e tudo. Para que haja uma gestão eficaz da produção da impermeabilização, todas as etapas devem ser detalhadas, levando em consideração as atividades que antecedem as predecessoras e as atividades sucessoras também, para que você tenha realmente uma eficiência de cada uma delas. E isso permite a garantia de prazos e a qualidade do produto final. Então é disso que a gente tem falado nessa aula o tempo todo. A gestão é isso, pessoal, é você reorganizar os processos, reorganizar os serviços e realocar as etapas de modo que uma etapa não destrua o que foi feito na outra, ou não desfaça o que foi feito na anterior, né? E de modo também que uma etapa, ela dê condições para que você realize a próxima. É por isso que eu falo aqui de atividades antecessoras e atividades sucessoras. Então a gestão é exatamente você ter essa concepção. Eu já citei aqui nas minhas aulas alguns exemplos onde você tem uma etapa que vai ser desfeita ou atrapalhada por uma outra etapa da obra. Às vezes você está fazendo a impermeabilização, já citei exatamente esse exemplo, a impermeabilização da laje do pilotis, né? E tem uma equipe fazendo lá em cima a instalação do revestimento cerâmico da fachada. E aí o que é que está acontecendo? Você tem queda de material, queda de argamassa, queda de rejeito de revestimento, de cerâmica, caindo e danificando a impermeabilização, né? Ou mesmo atrapalhando a execução do serviço do ponto de vista do risco de queda de material sobre a cabeça de algum funcionário. Então você tem ali uma etapa colidindo com a outra. Um outro exemplo que eu já citei é muito importante. Você fez ali a sua impermeabilização do playground, aí você fez ali o revestimento final do playground, depois você vai quebrar esse revestimento para chumbar um brinquedo. Vai quebrar essa impermeabilização, vai danificar a impermeabilização para juntar a trave de futebol da quadra poliesportiva. Então são situações que não devem ocorrer. São situações pequenas, né, discretas, mas que têm que ser percebidas no projeto, antes da execução. E isso só vai acontecer se realmente existir um projeto de impermeabilização com uma gestão, um projeto que pense não só uma peça gráfica que vai ser entregue e acabou, mas que pense na execução em si, como e quando ela vai ser feita. Quando eu digo quando, é em relação às outras atividades que estão acontecendo na obra, tá ok? Bom, e aí eu tenho aqui algumas etapas na gestão da impermeabilização. Olha, primeira etapa, a preparação do substrato. E aí eu falo alguns conceitos sobre essas etapas. Então, por exemplo, a preparação do substrato consiste em limpar e liberar o local a ser impermeabilizado. O substrato é o local onde você vai aplicar a impermeabilização, atendendo às exigências da 9574, porque é a norma que trata de serviços de execução de impermeabilização, e da 9575, que você também já sabe muito, essa daqui você já estudou bastante, que é a que trata de projeto de impermeabilização. Tá? Então, considerar as condições da superfície, textura, umidade, estabilidade, para cada sistema de impermeabilização especificado. Então, antes de mais nada, aqui eu já vou fazer as cenas dos próximos capítulos. Quem trabalha com projeto de impermeabilização tem que ter muita intimidade com os materiais que são usados na impermeabilização. Vocês já viram um ou outro aqui que a gente foi citando, manta asfáltica, né? Por exemplo, a manta asfáltica é a mais famosa.
mas a gente não apresentou ainda. Então nós vamos ter aí um capítulo 5 e um capítulo 6 especialmente para tratar disso, mas vão ter outros capítulos que vão tratar disso também, tá? Então realmente para você conhecer projeto de impermeabilização, você tem que conhecer as características de cada material, as características também de cada sistema de impermeabilização, para que você possa entender como que outra etapa pode vir a interferir com aquele sistema específico, tá? Então, preparação do substrato, preparação do material que vai ser aplicado. É um outro momento, né? Então, veja, é conferir se os materiais estão de acordo com o especificado para aquele local. É conferir os equipamentos e ferramentas de trabalho para referir da aplicação, se vai ser aplicado a quente, se eu já tenho lá o meu forno, se eu já tenho lá o meu maçarico, se eu já tenho lá a ferramenta que eu vou utilizar para aplicar, se vai ser aplicado a frio, como é que eu vou aplicar, tá? Se o material já está preparado para ser aplicado, se já está colocado no local de aplicação. Promover a mistura dos materiais quando for necessário, tá? E aplicação dos materiais. Então veja, a aplicação em si aqui é a preparação, mas a aplicação em si, ela segue, isso aqui é o que a gente vai chamar de mão de obra qualificada, né? Ou seja, você precisa ter uma noção do que você está fazendo, você precisa ter experiência do que você está fazendo para aplicar o impermeabilizante. Dependendo do impermeabilizante, você precisa de uma qualificação realmente até maior, tá? Então, seguir os procedimentos e orientações, veja aqui, ó, dos fabricantes e projetistas, atendendo os consumos estabelecidos, os intervalos entre todas as camadas, incluindo aí a imprimação e os prazos de cura. Tem que respeitar isso. E faço uma observação, prazos de cura é uma coisa que na construção civil a gente já comentou bem aqui, principalmente quando fala da cura do concreto. O ideal é você deixar um concreto curar 28 dias, a norma manda que cure no mínimo 7, o pessoal faz o seu mínimo, dá o 7, mas aí depois você vai ter consequências lá na frente na vida útil, né? Então realmente o ideal é você planejar a sua obra para que você dê ali os 28 dias para curar o concreto. Então a mesma coisa se faz quando se vai curar os materiais aqui ligados à impermeabilização. Não se respeita o tempo e depois você passa a ter dano na impermeabilização, porque o que se pensa, e aí eu digo, é um pensar pequeno, eu quero fazer isso o mais rápido possível porque eu estou pagando a mão de obra dessa equipe. Então, enquanto essa equipe espera, está gastando tempo aqui, está desperdiçando o meu tempo, mas você pode colocar uma equipe polivalente e essa equipe, enquanto espera a cura, ou vai fazer a impermeabilização, aplicar a impermeabilização em outras áreas, ou essa equipe pode fazer outras atividades enquanto espera a cura. Né? Então, quer dizer, se você tem um bom planejamento, esse problema realmente ele passa a não existir, você passa a resolver o problema, tá? E aí eu tenho mais uma etapa que é a preparação do substrato. Veja, consiste em garantir que o serviço foi executado de forma correta e deve ser realizado de acordo com a 9575, que é a norma de projeto, tá? Eu acho que isso aqui, preparação do substrato, eu copiei, colei e não alterei, tá? Eu acho que isso aqui é a etapa de fiscalização, tá? Vocês me desculpem. E a última etapa é a etapa de preparação, não é preparação do material aplicado, eu também copiei e colei e não alterei, tá? Aqui, ó, copiei e colei e não alterei, peço desculpas a vocês. No encontro virtual eu falo aqui, mas aqui dá para ver que é a fiscalização e aqui, conforme previsto na norma de execução, essa etapa deve ser efetuada para garantir a integridade física do sistema de impermeabilização, ou seja, isso aqui é a aplicação do acabamento, tá? É a aplicação do acabamento, para garantir a integridade física do sistema, aplicado em situações onde existe possibilidade de agressão mecânica ou ações de intempérie. Então, isso daqui vai ser a aplicação da proteção mecânica, ok? Bom, e aí eu passo, essa aula, ela é uma aula de poucos slides, ela tende a ser curta, mas não tão curta, porque aqui eu vou falar de engenharia de segurança do trabalho. E eu vou fazer nessa aula um apanhado geral da engenharia de segurança do trabalho, mas principalmente no que diz respeito, no que se interfere com o nosso processo inteiro de impermeabilização, ok? Então, saúde e segurança na atividade de impermeabilização. Aqui, pessoal, a gente vai fugir um pouco de impermeabilização, realmente, eu já deixo isso claro para vocês, e a gente vai mergulhar um pouco no universo da segurança do trabalho. Até para que você tenha uma noção, porque quando a gente faz faculdade de engenharia civil, a gente ainda não tem uma boa noção disso, de que dentro do canteiro também existem profissionais que estão lá
trabalhando única e exclusivamente para garantir a saúde e a segurança no ambiente laboral de quem trabalha, de quem está dentro daquele canteiro de obras, que é o profissional engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, algumas vezes o médico de segurança do trabalho, o enfermeiro de segurança do trabalho, o técnico de enfermagem de segurança do trabalho. Tá? Então você tem aí uma equipe para pensar nisso e você tem comissões, nós vamos chamar dessa forma por enquanto, você tem comissões que são montadas justamente para o tempo todo pensar em segurança do trabalho, ok? Então vamos entender aqui. Olha, a construção civil ela é caracterizada pela segmentação do seu processo construtivo, ou seja, dentro da construção civil você tem uma empresa fazendo a concretagem, você tem uma outra empresa fazendo a impermeabilização, uma outra empresa fazendo a pintura, uma outra empresa fazendo revestimento, e você uma outra empresa fazendo a parte hidráulica e assim por diante. Então você tem que gerir realmente uma série de equipes diferentes que na maioria das vezes nem se conhece, que muitas vezes não sabe na hora que chega, na hora que começa a se ambientar, onde são os seus percursos, onde é o local do seu serviço, onde é que está armazenado, onde é o estoque, onde é o almoxarifado, né? Onde é que é a confecção do concreto, por exemplo. Então você tem que gerir isso daí. E isso gera problemas, porque isso gera tráfego, tem dias que você tem muita gente na obra, aumenta o risco, tá? Então você tem que dimensionar a sua obra para isso e pensar na segurança disso daí. Realmente, canteiro de obras é um lugar muito propício a você ter acidente de trabalho. Então, por conta dessa segmentação, isso leva a uma grande presença de empresas terceirizadas no canteiro de obra, como você está vendo aqui, tá? Assim, é cada vez mais acentuado o risco de acidentes de trabalho nesse ambiente, né? Então é por essa razão, que criou-se ali, que surgiu não só dentro da engenharia civil, né? Lógico, mas dentro de todo o ambiente laboral, qualquer que seja, até mesmo quando você tem uma galeteria, você precisa de um engenheiro de segurança do trabalho para garantir que, por exemplo, que o calor vindo ali da churrasqueira não seja insalubre ou até perigoso para o funcionário. Então você tem numa pastelaria também, quem vai lidar com óleo. Então estou dando exemplos pequenos, que às vezes a gente acha que o engenheiro de segurança do trabalho ele só é necessário num canteiro de obras, numa indústria, né, no chão de fábrica. Não é verdade, tá? Então, passando aqui para frente, a segurança do trabalho é mais ou menos esse slide aqui, tá? Nesse slide aqui, eu tenho todo um conjunto de normas, tá? São as normas regulamentadoras, não são NBRs, são as NRs, tá bom? Normas regulamentadoras. E elas também não são elaboradas por comissões lá da ABNT, não, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Elas são normas do Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE, tá? Bom, essas normas foram criadas aí já tem algumas décadas, né? E logo depois disso, essas normas entraram em funcionamento e começaram isso é normal ao longo do tempo, com a evolução dos processos, com a chegada da tecnologia, com a comunicação entre os países. A tendência é que um dia a gente vai ter normas muito semelhantes mesmo, ou até iguais, normas internacionais em todos os países, tá? Isso é uma tendência. Ainda não aconteceu, ainda falta um bom chão para que isso aconteça, mas eu acredito realmente que isso é uma tendência. No Brasil foram feitas inicialmente, como você está vendo, 36 normas regulamentadoras. Você tem normas aqui falando de tudo. Ó. Você tem uma inicial, disposições gerais, você tem uma norma que não está mais, essa norma já foi revogada, depois nós vamos ver um xizinho aparecendo aqui, que era sobre inspeção prévia, mas ela foi revogada porque esses dispositivos foram sendo incorporados nos dispositivos de outras NRs, tá? E você que for falar normas regulamentadoras, eu vou chamar logo de NR, tá bom? Aí você tem embargo ou interdição, o SESMIT, você tem a CIPA, que nós vamos ver o que é, tem muita sigla aqui, o pessoal costuma dizer que engenharia de segurança do trabalho é uma sopa de letrinhas, e realmente você demora um pouco, tá? Isso aqui é uma comissão com engenheiro de segurança e médico do trabalho, tá bom? Que é formada para cada empresa, e dependendo de quantas obras essa empresa tem, você precisa ter um SESMIT para cada obra também, mas a gente não vai aprofundar muito isso. Mas o SESMIT é isso, é uma comissão formada por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, aqueles profissionais que eu citei anteriormente, técnico de segurança do trabalho também, tá?
A CIPA, que é uma comissão interna também para prevenção de acidentes, é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é formada por representantes dos funcionários, dos empregados, né, e dos empregadores também, e ela também tem a finalidade de garantir, desenvolver e implementar a saúde e a segurança do ambiente laboral, tem tudo isso daí. O PCMSO também, que tem a ver com saúde ocupacional, tá? Controle médico de saúde ocupacional, é aqui que você vê aqueles atestados médicos de admissão, o atestado médico admissional, o exame médico admissional, o exame médico demissional, aí tem vários exames que você tem que fazer com certa frequência, dependendo da atividade que você desenvolve. Se você muda de atividade, mudam esses exames também e a frequência deles também. Então isso daí é aqui no PCMSO, né? Aí você tem uma norma NR8 que é para edificações, tá? Essa norma vai ser falada aqui. Outra que é o PPRA, que nós vamos falar também um pouco aqui. Aí tem norma para eletricidade, ou seja, segurança em eletricidade, segurança com materiais, segurança com máquinas e equipamentos. Isso aqui se aplica muito na indústria mecânica, mas também se aplica na construção civil. Porque dentro da construção civil a gente também tem máquinas, tem pessoas que trabalham exclusivamente operando máquinas, então tem que estar sujeito, né, a essa NR. Aí aqui para a indústria mecânica também, mas você também tem ali eventualmente uma interferência com a construção civil, que são as caldeiras, vasos e tubulações, são os famosos vasos de pressão e caldeiras. Um borracheiro trabalha com um vaso de pressão, por exemplo, porque quando você vê ali aquele, deu branco no nome agora, mas é o que ele já veio na cabeça de vocês, eu não tenho dúvida, só deu branco mesmo. Mas que você, quando ele vai encher o pneu do seu carro, é o compressor, né? Aquilo ali é um vaso de pressão, tá? Então é um equipamento que você tem que ter cuidado, porque ele pode realmente ficar na sobrepressão e explodir, tá? Então, fornos, aí você tem duas NRs aqui de profunda importância e que essas NRs elas são genéricas a tudo, que é a NR de ambientes insalubres, tá? E atividades insalubres, insalubridade, e a de ambientes e atividades periculosas, que é a periculosidade. Aí você tem a ergonomia, que vale até para quem trabalha sentado no escritório, né? É a questão de você estar numa postura adequada, estar trabalhando numa bancada com a altura adequada, para que você não venha a ter um problema pela má postura, tá? Por exemplo, o PCMAT é a NR de construção civil, né? Aqui é um ambiente de construção civil, tá? Então essa NR18 vai ser super importante aqui. E aí você tem outras, ó, explosivos, inflamáveis combustíveis, trabalho a céu aberto, mineração, incêndios, higiene e conforto, resíduos, sinalização, registro profissional, fiscalização e penalidades, ambiente portuário, aquaviário, rural também. Aqui você fala até de picada de cobra, de animais que são periculosos, né? Pelo veneno, pela inoculação do veneno, tudo. Um boi pisa no seu pé, por exemplo, então você tem segurança para isso. Então nessa norma aqui, a NR31, você aborda esse tipo de situação. O uso do cabo da enxada, qual é o equipamento de segurança que você tem que usar, uma bota adequada para você não cortar, que aguente a pancada de um foice, de um cabo de enxada, por exemplo, tá? A NR32, saúde, essa a gente vai ver um pouco aqui, espaços confinados, porque no ambiente da construção civil a gente tem muitas vezes espaço confinado. Naval, trabalho em altura, a gente tem também quando você trabalha na cadeirinha, instalando na fachada o revestimento cerâmico ou a impermeabilização. Então a gente vai ver um pouco. E frigoríficos aqui, principalmente porque você está exposto a agentes biológicos, carne, glândulas, sangue, ossos, vísceras, né? Então isso é agente biológico e pode te trazer problemas também, tá? Então tudo isso daqui é o conjunto de normas regulamentadoras. Agora no governo Bolsonaro, essas normas estão passando aí, desde o início do governo, por uma profunda reforma, tá? É uma coisa boa, mas eu faço aqui uma crítica, eu não poderia deixar de fazer. Qual é a motivação dessa reforma? Algumas dessas reformas realmente vieram muito boas, porque aproximaram a norma brasileira de normas europeias ou de normas americanas, né? Então, realmente isso daí trouxe a tecnologia, colocou em dia. Mas a maioria não teve muito ali essa finalidade, teve mais a finalidade de favorecer o empregador. Então, muitas vezes, o empregado perdeu com
com a atualização dessas normas. Na maioria das vezes foi isso que aconteceu, tá? Bom, e aí eu mostro aqui que essa norma, ela foi revogada, por isso que eu já coloquei aqui, não existe mais, tá? Várias outras foram atualizadas recentemente, por exemplo, a NR15, que eu trabalhei no meu TCC da minha especialização em segurança do trabalho, que é a de atividades e operações insalubres, e várias outras também foram revisadas, tá? Mas tem algumas nesse momento, abril de 2022, que estão em processo de revisão, tá? E aí eu coloco outras normas aqui que algumas até podem ter vínculo com a construção civil, mas na nossa aula aqui, ligada à impermeabilização, nós não vamos elencar esse vínculo. Por exemplo, qual é o vínculo aqui que um frigorífico vai ter com a impermeabilização, né? Ah, mas professor, não é impermeabilizado o frigorífico? É, mas ele é impermeabilizado antes de vir a funcionar como frigorífico, né? Então aqui essa norma ela trata do frigorífico em funcionamento, de quem trabalha num frigorífico e não na construção civil dele, tá bom? Porque se for para falar na construção do prédio, aí a gente tem a NR18, que é quem vai tratar disso, ok? Então a gente passou um X aí em algumas que não vão ter interferências, várias dessas outras vão realmente, mas eu vou acochar um pouco mais essa linha e vou deixar aqui algumas normas que eu vou comentar hoje que são mais ligadas não só à impermeabilização, mas também que são ali, explicam um pouco o que é esse universo da segurança do trabalho, tá? Então, mesmo que algumas delas não tenham um vínculo direto mesmo, veja bem, um vínculo direto com a impermeabilização, mas elas têm vínculo com a impermeabilização, ainda que indireto, porque ela fala da gestão, da organização dos processos ligados à segurança do trabalho, ok? Então a gente vai comentar um pouco de disposições gerais, SESMIT, CIPA, EPI, né? Equipamento de proteção individual, PCMSO, edificações, PPRA, insalubridade, periculosidade, PCMAT, espaço confinado, trabalho em altura, tá? E aí é o seguinte, pessoal, eu vou dar uma apresentação das ideias para vocês. Eu não vou aprofundar em nenhuma dessas normas, tá? Senão não dá tempo, mas eu vou focar um pouco também lá na frente, na parte que é ligada à impermeabilização, ok? Vamos lá? Vamos mergulhar nesse processo todo? Vamos lá. Então, primeiro, eu tenho aí a NR1 que fala, agora ela fala do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, tá? Essa é a NR1 que foi revisada, faltou fechar o parêntese ali. Vamos para frente falar de PGR. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, é algo que vai ser muito trabalhado na engenharia de segurança do trabalho da atualidade, tá? Esse termo é um termo um pouco recente e que esse programa realmente é obrigatório em toda a indústria da construção civil, tá? Então, na norma, eu pego aqui algumas coisas importantes, mas eu vou, como disse, vai ter muito texto nesses slides, mas não é para a gente estar lendo os textos, eu vou passar batido dizendo só os aspectos que são importantes. Então, por exemplo, obrigações do empregador. Quando eu coloco aqui 1.4.1b, é lá na norma isso aqui é 1.4.1b. Veja que eu coloquei aqui o B, o E, o G, porque eu não coloquei todos, não dá aqui, eu não vou ficar lendo norma. Eu apenas coloquei alguns para amostragem para você ver do que se trata, tá? Então vejam, obrigações do empregador. Informar os trabalhadores os riscos operacionais no local de trabalho, isso é obrigação dele, então ele tem que ter equipe para isso, tá? As medidas de prevenção para eliminar ou reduzir os riscos. Aqui na engenharia de segurança do trabalho você vai ouvir muito falar em eliminar ou prevenir os riscos, tá? O ideal, o correto é eliminar os riscos, mas se você realmente não consegue eliminar os riscos, você tem que falar em reduzir os riscos, tá? E uma vez reduzindo esse risco, ainda assim, se houver risco, você tem que ter uma medida de prevenção, de proteção, né? Ah, professor, é aí que surge o EPI. Não, o EPI, na verdade, ele vem numa sequência e ele não é o primeiro da sequência, né? Primeiro eu tenho que ter medidas ali estruturais para prevenir o risco. Depois, se não tiver, se ainda existe o risco, equipamentos de proteção coletiva para que proteja de uma forma geral todos daquele risco. E se ainda existir o risco, equipamentos de proteção individual. Então o EPI ele não é o primeiro nem é o segundo nessa sequência, nessa lista de prioridades para que você tenha a prevenção do risco. Mas aqui a gente vai ouvir muito falar em prevenir, ou eliminar, ou reduzir os riscos.
resultados dos exames médicos, etc. Resultados dos exames médicos também têm que ser informados pelo empregador ao empregado, tá? Determinar procedimento em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, tá? Muitas vezes você tem estresse, você tem lesão por esforço repetitivo, você tem problemas ergonômicos, mas você tem acidentes de trabalho também, né? Então, o que fazer diante de um acidente de trabalho? É obrigatório manter uma ambulância? Eu tenho que ter um contrato com algum plano de saúde que garanta a chegada rápida de uma ambulância? Então, tudo isso aí tem que ser pensado, tá? No programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, ok? Implementar medidas de prevenção na ordem de prioridade. Olha a ordem que eu falei, ó, eliminação dos fatores de risco. Primeira coisa é tentar eliminar, tá? Não é reduzir e nem utilizar equipamento de proteção individual, é eliminar. Depois, se não tiver eliminado, minimização e controle dos fatores de risco pela adoção de medidas de proteção coletiva. Eu já tinha mencionado isso para vocês. Depois, minimização e controle dos fatores de risco, adoção de medidas administrativas ou de organização de trabalho. E por fim, equipamento de proteção individual, medida de proteção individual. Então você tem uma sequência aí dentro da lógica da segurança do trabalho, tá? Obrigações do trabalhador: submeter-se aos exames médicos previstos na ANR, tá? E você tem a ANR lá, que é a PCMSO, que vai tratar disso, né? Que é o Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tá? Então, usar a EPI fornecido pelo empregador. Então aqui, quando a gente for ver a NR6 de EPI, a gente já sabe que quem tem a obrigação de fornecer o EPI é o empregador, mas o trabalhador tem a obrigação de usá-lo, também tem a obrigação de cuidar do EPI, a obrigação é dele, tá? Vocês vão ver isso aí quando chegar lá na frente. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função, também já comentei isso agora há pouco, que implique em alteração do risco, deve receber informações sobre quais são os novos riscos ocupacionais daquela função dele, meios para preveni-los e controlá-los, etc. Tá? Bom, responsabilidades. A organização deve implementar para o estabelecimento e gerenciamento de riscos ocupacionais, no caso é o Plano de Gerenciamento de Riscos, o PGR, tá? Em suas atividades. E o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa que é o chamado Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Então você tem que ter, da mesma forma que você tem, e já ouviu falar disso, um mapa de risco, né, que é uma peça gráfica que é colocada nos corredores, mostrando se ali você tem um risco físico, um risco químico, um risco biológico, se aquele risco é grave, se é intermediário, se é médio ou se é inferior, tá? Então ele mostra pelo tamanho da bolinha o tamanho do risco, pela cor da bolinha o tipo de risco, tá? Ele diz se aquele risco é calor, se aquele risco é altura, ele diz tudo, tá? Então, da mesma forma que você tem um mapa de risco, você tem um programa de gerenciamento de risco que está estudando, e ele é dinâmico, ele não é inerte, e ele está estudando cada risco de cada atividade laboral, ok? Bom, capacitação e treinamento em SST, Saúde e Segurança do Trabalho, tá? O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto na norma, tá? Então, os trabalhadores, pessoal, têm que ter capacitação e treinamento, inclusive para a segurança do trabalho. Aqui ele é a capacitação e treinamento, não só que ele tem que ter lá nas atividades deles, né? E essas capacitações e esses treinamentos estão previstos nas respectivas normas de cada área, mas ele também tem que ter capacitação e treinamento com o uso de EPI, com a segurança do trabalho, com a saúde ocupacional, com a postura correta e tudo mais, tá? Com os riscos, tem que ser apresentados para eles nessas capacitações os riscos aos quais eles estão submetidos, como preveni-los, ok? Bom, e aí, NR4. A NR4 é o SESMIT, né? Então, é o Sistema de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá? É o Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, veja, da responsabilidade. Todas elas, empresa pública, privada, órgão público, tá? Administração pública direta ou indireta, tá? A universidade, que é da administração pública, é uma autarquia pública, perdão. Tá na administração pública indireta, ela também está submetida a isso, tá? Legislativo, judiciário, todo mundo que possua empregador regido pela consolidação das leis trabalhistas, pela CLT, manterão obrigatoriamente serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que é o SESMIT.
serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, na segurança do trabalho, vocês vão ver que tem 2 profissionais de nível superior que comandam essa... Na verdade, você tem 3 profissionais de nível superior. É o engenheiro de segurança do trabalho, o médico de segurança do trabalho e o enfermeiro, a enfermagem da segurança do trabalho. Mas você tem 2 que realmente são ali, pelo nível de atividades, são as profissões líderes dentro da segurança do trabalho, que é o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho. Tá? Bom, então você tem o SESMIT, que tem essa função de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Como é que se dimensiona o SESMIT? Primeiro que ele é variável. Tá? Há diversos dispositivos na norma que vão mostrar como dimensionar o SESMIT. Depende do tamanho da obra. Então, quanto maior o número de funcionários, maior tem que ser a equipe do SESMIT. Tá? Mas você tem um dimensionamento clássico ali, básico, que tem é o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, os 3 profissionais de nível superior, tá? O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. A grosso modo, o SESMIT é formado por profissionais especialistas em segurança do trabalho. Tá? Veja que aqui o SESMIT ele não é formado por representantes do empregador e representantes dos empregados, não. Ele é formado por profissionais, e por isso que o nome é serviço especializado, tá? Em saúde, segurança do trabalho e tudo. São formados por profissionais especializados em segurança do trabalho. Tá? Bom, e aí depois do SESMIT eu tenho uma outra comissão que é a CIPA. Veja que a CIPA ela já tem uma cruzinha ali na marca dela, né? Então o que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Então veja que SESMIT, CIPA são siglas que você vai ouvir muito falar dentro de um canteiro de obras. Inclusive, quem trabalha com a impermeabilização está submetido a essas comissões. Por isso que eu tenho que apresentá-las a vocês. Tá? Então é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Qual é o objetivo da CIPA? Prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então a CIPA é uma comissão interna ali feita para isso, pessoal, para estar o tempo todo olhando, e é um olhar por quem está dentro da obra, tá? Isso aí é importante, você vai ver, não é como o SESMIT, que são cabeças pensantes, mas que não estão necessariamente dentro da obra. A CIPA sim, tá? Então, qual é a atuação da CIPA? É um dos principais agentes de promoção da saúde e prevenção de acidentes do trabalho nas empresas. Sua atuação em conjunto com o SESMIT é responsável pela eliminação de riscos que poderiam afetar a saúde e segurança dos trabalhadores. Então, a gente vai ver na formação da CIPA que a CIPA é formada por representantes da empresa, do empregador, e representantes dos funcionários. E essas pessoas, elas estão o tempo todo com um olhar voltado para a segurança do trabalho. Tá? Então, é interessante isso daí. Qual é a composição? Sua formação deve conter representantes do empregador e dos trabalhadores. E todos os trabalhadores têm o direito a concorrer por eleição, tá? Para fazer parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E a norma ela traz vários dispositivos sobre como é a eleição, o processo de constituição, mas aqui eu estou só apresentando o conceito. Tá? Qual a importância da CIPA? Promoção de saúde ocupacional, tá? E prevenção de acidentes no ambiente laboral, como o SESMIT na elaboração das atividades promovidas. Então, SESMIT e CIPA andam juntos. Um é cabeça pensante, outro é observador e também é cabeça pensante. Esse último é a CIPA. Tá? Bom, atribuições da CIPA. Várias. Primeiro, ela que elabora o famoso mapa de risco, identificando os riscos que você tem ali no ambiente. Tá? Elaborar plano de trabalho que possibilite ação preventiva, implementar medidas de controle, realizar periodicamente verificação de segurança no ambiente, solicitar paralisação de equipamentos ou máquinas quando constatado a presença de riscos ou acidentes, colaborar com a implementação de PCMSO e PPRA, né? Aqui é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, depois nós vamos ver também o PPRA, que é outra sigla nova. Promover com a empresa campanha anual de prevenção à AIDS, tá? Então tudo isso aí são atribuições da CIPA, que estão elaboradas lá na NR5, que é a NR que trata de CIPA, tá? E aí eu pulo para a NR6, que fala de equipamento de proteção individual, o EPI, tá? Então,
você tem no primeiro momento a definição de EPI. Todo dispositivo ou produto de uso individual, se não for EPC, equipamento de proteção coletiva, tá? Utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalhador. Então, luva, capacete, óculos de proteção, né, perneiras para quem trabalha no ambiente rural e por aí vai. Tudo isso daí vai ser equipamento de proteção individual, tá? Uma informação muito importante que é intimamente arraigada com o EPI é o CA, tá? Todo equipamento de proteção individual, nós vamos ver isso, tem que ser fornecido pela empresa e ele tem que ter certificado de aprovação. A gente vai ver também que esse certificado de aprovação ele tem ali uma duração, tá? Uma validade, tá? Então ele tem que ser renovado, tá? E o equipamento que você usa tem que ter certificado de aprovação e tem que estar dentro da validade, tá? Então, ó, o EPI, nacional ou importado, não importa. Se está regido no Brasil, não importa se a fabricação dele é estrangeira, ele tem que ter certificado de aprovação. Ele só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Ok? Então, tem que ter o CA, tá? Fornecimento do EPI é a empresa. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente, ela não pode cobrar o EPI, descontar do salário e dizer o EPI é seu. Não é, tá? Ela tem que fornecer, tá? EPI adequado ao risco. Então, se o risco é de queda de algum material que pode cair na cabeça, capacete. Se o risco é para o trabalho manual, luva. E dependendo do risco, varia o tipo de luva, né? Se for para proteger contra queimadura, você tem uma luva que tem que ser resistente a esse agente. Se for para proteger de perfurantes, você tem que ter uma luva diferente, e assim por diante, tá? Tá aqui, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral, coletiva, não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho, de doenças profissionais e do trabalho, fornecer EPI. Então, primeiro, proteção coletiva, planejamento organizacional para eliminar o risco, tá? Se não for possível, lá no final já foi falado esse nome aqui das prioridades, o EPI, tá? Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem ainda sendo implantadas. Então, por enquanto, para a obra não parar, EPI, tá? Para atender a situações de emergência. Tem outras, mas essas aqui são algumas que eu coloquei para a gente ter uma percepção de quando usar o EPI. O empregador, quais são as responsabilidades dele? Adquirir o EPI adequado ao risco da atividade, tá? Fornecer ao trabalhador. Agora, fornecer somente aquele aprovado por órgão nacional competente em matéria de segurança do trabalho e com certificado de aprovação, tá? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou seja, a guarda e a conservação são de responsabilidade do trabalhador, tá? Substituir imediatamente o EPI quando o EPI for danificado ou extraviado, tá? O funcionário não pode ficar sem EPI, tá? E nem com EPI que vá lhe proporcionar risco, o danificado, tá? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego irregularidade observada e exigir o uso do EPI, tá? Não usar o EPI da justa causa, tá? Muita atenção vocês com isso, tá? E o empregado, quais algumas das responsabilidades dele? Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. Você não vai ficar passeando o dia inteiro na obra com EPI, sendo que você não está precisando, não está exposto àquele risco. Então isso aqui tem a ver com a exposição ao risco. Quando você está exposto ao risco, você tem que estar usando o EPI, tá? Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne próprio para o uso. De repente a sua função de alguma maneira mudou e você não precisa mais, ou aquele EPI está impróprio, ele não está suficiente, você tem que comunicar para trocar o EPI, né? Ou se o EPI sofreu alguma alteração no seu estado, também comunicar ao empregador e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, tá? Quais as responsabilidades do fabricante, nacional ou importado? Cadastrar-se,
junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, tá? Solicitar a emissão do certificado de aprovação, tá? Solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão, tá? Então, CA tem validade e essa validade precisa ser renovada. Requerer novo CA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado. Responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao CA, tá? Comercializar ou colocar à venda somente EPI portador de CA. Você não pode comprar, pessoal. EPI, você tem uma ficha de EPI para preencher e nessa ficha você coloca lá o número do CA. Não é qualquer coisa que você compra numa loja da esquina, não. Você tem que comprar EPI com certificado de aprovação. E fazer constar do EPI o número do lote, a fabricação e etc. Tem várias outras responsabilidades aí, tá? Tem também nessa norma as responsabilidades do órgão competente, mas a gente vai passar para frente porque senão foge um pouco do escopo, tá? E sobre o CA, o que é que você tem que saber? Para fins de comercialização, o certificado de aprovação concedido aos EPIs terá validade de 5 anos para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO. E do prazo vinculado à avaliação de conformidade no âmbito do SINMETRO, quando for o caso. Então, o certificado de aprovação ele também tem uma validade, tá? Cuidado para não usar equipamento de proteção individual fora da validade. Isso vai dar problemas com a fiscalização muito grande e vai expor o funcionário ao risco, tá? Bom, NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, tá? Veja aqui o slidezinho sobre esse programa. Aqui a gente vai falar dos exames admissionais, demissionais e tal. Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relativos ao PCMO, exame médico e tudo. Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO, tá? Aqui você tem que ter um médico do trabalho, tá? Então, o conceito deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Então, se você trabalha digitando, você pode vir a ter com o tempo lesão por esforço repetitivo, né? Então, os teus exames eles vão trabalhar muito nessa área. Se você trabalha em altura, se você trabalha em ambiente confinado, aí você já tem outros exames mais rígidos, coração, né? Exame respiratório, para ver se você aguenta esse tipo de atividade. Então, o PCMSO ele vai tratar disso, tá? Então, exames médicos, você tem o admissional, exames periódicos, de retorno ao trabalho, quando você sofre um afastamento e você retorna, tem que fazer o exame. De mudança de riscos ocupacionais, você tem uma função exposta a riscos ocupacionais A, B e C, mudou para outra função exposta a riscos ocupacionais D, E, F, você tem que fazer os exames para aqueles riscos ocupacionais. E o exame demissional, né? A diferença ali, a grosso modo, entre o admissional e o demissional, ela vai averiguar se você ficou exposto a algum risco que te causou alguma doença ocupacional, tá? Bom, ASO. Professor, o que é o ASO? É o Atestado de Saúde Ocupacional. Tem tudo a ver com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico vai emitir um ASO, tá? Que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando o empregado solicitar, em papel mesmo, tá? Bom, partes do ASO. Eu coloquei só algumas, ó, aqui eu coloquei C, D, C, E, G, tá? O ASO deve conter no mínimo, tem outros itens como nome, CPF, endereço, tudo, tá? Mas o que importa aqui, descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, que necessitem do controle médico previstos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional ou a sua inexistência. Definição do empregado como apto ou inapto para a função dele. É importantíssimo isso daqui, tá? Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. Você tem que identificar quem foi o médico, tá? Então você tem várias partes do ASO, ok? NR8 que trata de edificações, tá? Essa norma é muito pequena, é uma norma com menos de uma página de tamanho, tá? Ela estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto dos que nela habitam.
Os locais de trabalho devem ter a altura do piso, do teto, do pé direito, de acordo com as posturas municipais, atendidas às condições de conforto, segurança e salubridade estabelecidas na portaria 3.214 lá de 78, que é nacional. Bom, as pessoas confundem a NR8 com a NR18, que é a PCMAT, que é de construção civil, né? Aqui, pessoal, a gente é mais assim, é como se fosse o projeto de arquitetura do canteiro de obra para garantir a segurança do trabalho. É mais ou menos disso que fala essa NR8, tá? Então, requisitos para circulação, por exemplo, os pisos não devem apresentar saliências nem depressões, as aberturas dos pisos e nas paredes devem ser protegidas de modo que impeçam a queda de pessoas ou objetos, tá vendo? Os andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra quedas. A gente tem uma proteção que a cada 3 pavimentos, no máximo, é o que essa norma obriga, tá? Se cair um pedaço de tijolo, vai ficar nessa proteção e não vai chegar lá no solo. Então, é disso daí que trata essa NR, tá? Proteção contra intempéries. Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados e protegidos contra a umidade. As coberturas dos locais devem assegurar proteção contra as chuvas, tá? As edificações dos locais de trabalho, projetadas e construídas, de modo a evitar insolação excessiva ou até a falta de luz, a falta de insolação, tá? Então é disso que trata essa NR8, tá? E aí, pessoal, a gente chega na NR9, que é a PPRA, que é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É muito confuso, né? Eu já falei aqui para vocês de várias siglas. Eu estou falando rápido também, porque aqui a gente foge um pouco, realmente, como eu tinha falado, da impermeabilização e entra no universo da segurança do trabalho. Mas não podia ser diferente, eu tinha que explicar todo esse universo para que vocês possam compreender minimamente quem são essas letrinhas, lembrar dessas letrinhas, lembrar desses programas, entender quem são os profissionais envolvidos, se tem um engenheiro de segurança, se é o engenheiro da obra, se tem um técnico de segurança, se tem algum empregado, algum funcionário que esteja ligado a essa equipe como a CIPA, por exemplo, tá? Então a gente tem que realmente compreender a segurança do trabalho. E uma dessas compreensões que a gente tem que ter é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ok? Bom, NR9 e PPRA. Vamos para frente que a gente tem muito para falar ainda. Qual é o objeto dessa norma? Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e da implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Então, quando eu coloco aqui ou que venham a existir, eu já estou antevendo, antecipando, né? Então, é disso que trata o PPRA. Qual é o campo de aplicação? As medidas de prevenção estabelecidas nessa norma se aplicam onde houver exposição ocupacional aos agentes físicos, químicos e biológicos. Pessoal, eu vou colocar aqui no próximo slide, eu acho, quem são esses agentes físicos, lá na NR15, que fala de atividades e operações insalubres. Eu vou colocar quem são esses agentes, tá? Mas nós temos aqui, na segurança do trabalho, 3 tipos de agentes que podem trazer problemas para a gente, tá? Isso com a saúde. São os físicos, aí você tem temperatura, umidade, pressão, você tem vários riscos físicos que podem te causar doenças, tá? Químicos e biológicos, tá? Biológico é a exposição, por exemplo, a carnes, sangue contaminado, osso, glândula, víscera, atividade em frigorífico, até mesmo atividade em cemitério, também isso aí é risco biológico, tá? Atividade esgoto, na minha área aqui, né, esgoto, resíduos sólidos. Então, você tem que ter, por exemplo, na atividade do aterro sanitário, todo esse programa de proteção da segurança do trabalho, tá? Bom, a abrangência e a profundidade das medidas de prevenção
Dependem das características das exposições e das necessidades de controle, né? Então, ruído é um agente físico também que eu não citei, a gente vai ver todos eles, tá? Para fins de caracterização de atividades, as operações insalubres ou perigosas devem ser aplicadas aos dispositivos da NR 15 e 16 respectivamente. NR 15, atividades e operações insalubres, é insalubridade. E a NR 16, atividades e operações perigosas, é a periculosidade, tá? Então, lá a gente vai falar um pouco mais das operações e das atividades insalubres e das operações e atividades perigosas. As exposições ocupacionais. A identificação dessas exposições aos agentes físicos, químicos e biológicos tem que considerar a descrição, né, a descrição das atividades, a identificação do agente. Olha, esse profissional está exposto a ruído. Pessoal, um motorista de ônibus, vamos pensar um pouco, ele está exposto a que tipo de agente? Ele está exposto à temperatura? Pode estar. Se o ônibus não tiver ar-condicionado, se tiver todo fechado, tiver pouca ventilação, ele está exposto à temperatura. Mas aí eu tenho que fazer a medição dessa exposição. Mas ele está exposto a ruído? Tá. Você tem o motor do ônibus ali fazendo barulho, você tem o barulho do trânsito, o ruído do trânsito. Ele está exposto à vibração? Tá. Você passa o dia inteiro dirigindo um ônibus, no final do dia você sai assim, né? O trocador do ônibus, a mesma coisa, ele está exposto à vibração. Quem opera algumas máquinas da engenharia civil está exposto à vibração o tempo todo. Então você tem exposições a vários agentes. Quando você trabalha num churrasqueiro, você está exposto a calor. E aí vai, né? Quando você trabalha num lava-jato, olha só, o teu cliente, se tu for engenheiro de segurança do trabalho, pode ser o dono de um lava-jato. Você está exposto à umidade. Se você não estiver usando botas, se a água entrar na sua bota, mesmo que você esteja usando botas, se a água entrar, você vai ter problemas sérios. Pode ter os dedos dos pés, pode até necrosar pela exposição o dia inteiro à umidade, né? Então a exposição à umidade também é algo que tem que ser pensado, tá? Exposição, quem trabalha em estação de tratamento de esgoto, exposição a agentes biológicos. Quem trabalha em laboratórios farmacêuticos, exposição a agentes químicos. E aí vai, tá? Então você está exposto a vários riscos. Então tem que ter a descrição das atividades, para que se possa compreender qual é a natureza da exposição. Identificação do agente físico, químico ou biológico, qual é, se é ruído, se é qualquer outro. E as formas de exposição, como que está exposto aquele agente, tá? Possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados àquelas exposições. Não é genericamente aquela exposição, é aquela exposição, naquela intensidade, tá? Fatores determinantes da exposição, medidas de prevenção já existentes e identificação do grupo de trabalhadores expostos. Tudo isso tem a ver com as exposições. Bom, avaliação das exposições, isso aqui é importante, ó. Deve ser realizada análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta das medidas de prevenção, adota diretamente, ou da realização de avaliações qualitativas. Aí, quando você vai falar de segurança do trabalho, você vai ver muito aqui, principalmente quando se trata de agentes físicos, químicos e biológicos, que você tem dois tipos de avaliação. Você tem a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa, tá? Então, tem aqui a avaliação qualitativa ou, quando aplicáveis, a avaliação quantitativa. A gente vai falar um pouquinho dela melhor lá na NR15, tá? Bom, avaliação quantitativa. A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessário, deverá ser realizada para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados, né? Dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, ou seja, eu faço uma avaliação para aquele agente, tá? Para aquela exposição. Se eu tenho um outro profissional que está exposto ao mesmo agente, mas numa exposição diferente, mais próxima, mais distante, eu tenho que fazer uma avaliação diferente para ele lá. Os resultados das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos devem ser incorporados ao inventário de riscos do programa de gerenciamento de riscos, tá? Então você tem um programa de gerenciamento de riscos, algo maior,
dentro dele você tem um programa de prevenção de riscos ambientais. Tá? Bom, disposições transitórias. Enquanto não forem estabelecidos os anexos a essa norma, devem ser adotados para fins de medidas de prevenção, critérios e limites de tolerâncias constantes lá na NR15. A NR15, pessoal, é a norma que vai tratar de insalubridade. Então ela vai dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui o ruído, né? Então ela vai identificar um valor que vai chamar de limite de tolerância, tá? Esse valor, dependendo da situação, ele é máximo ou ele é mínimo. Então, no caso de ruído, é máximo, ou seja, qual é o valor máximo que é tolerável, tá? Acima disso não é tolerável, e aí a partir daí a atividade é atividade insalubre, tá? Então você vai ter esses limites de tolerância para cada um, para vibração, para ruído, ruído de impacto, ruído intermitente, tem as classificações dos ruídos e por aí vai, tá? E aí, a partir daí, uma vez identificado, na norma tem quais são esses limites de tolerância, aí você vai fazer a análise quantitativa para ver qual é o grau de exposição daquele agente. Se esse grau de exposição for superior, se essa exposição for superior ao o limite de tolerância, no caso do limite ser máximo, você tem aí caracterizado a insalubridade e o funcionário faz jus a receber ali um acréscimo salarial, que a gente vai comentar sobre isso, tá? Bom, então você tem critérios e limites de tolerância que são estabelecidos lá na NR15 para caracterizar a insalubridade, tá? Como nível de ação para agentes químicos, metade dos limites de tolerância. Ou seja, é uma segurança, né? Então, se eu tenho um limite de tolerância, eu só vou permitir aqui a metade, para que eu ainda tenha aí, caso eu tenha uma extrapolação, não passar do limite de tolerância. Como nível de ação para o agente físico ruído, a metade da dose. Tá? Bom, passada a NR9, né, que foi a de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a gente chega na famigerada, que a gente já falou tanto aqui, NR15, que é Atividades e Operações Insalubres. Tá? Bom, na NR15 o primeiro conceito que tem que falar é de limite de tolerância. Então veja, para os fins dessa norma é a concentração e intensidade máxima ou mínima, porque depende do agente, né, pode ser que seja mínima também, tá? Relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Olha, pessoal, às vezes eu tenho um trabalhador que está exposto a determinado risco, né, a determinado agente por 1 hora. Então eu tenho ali um limite de tolerância. Às vezes eu tenho um outro trabalhador que pode estar exposto a esse mesmo agente, nessa mesma intensidade, inclusive, porém, durante o dia inteiro. Você acha que aguentar um agente, estar exposto a um agente por 1 hora, vai ter o mesmo efeito que o dia inteiro? Não. Então, se ele vai ficar mais tempo exposto ao agente, o limite de tolerância há de ser menor. Concordo? Por isso que ele fala que é relacionado com a natureza e o tempo de exposição. Tá? Então, aqui a gente fala do famoso adicional de insalubridade. Olha, o exercício de trabalho em condições de insalubridade, ou seja, quando ele está exposto a um agente físico, químico e biológico, acima do limite de tolerância, tá? Ou abaixo dele, se o limite for mínimo, tá? Tem algumas coisas importantes a dizer aqui, alguns comentários, mas vou primeiro terminar de conceituar e explicar para vocês o que é a insalubridade. Então, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção, o recebimento de um adicional, o famoso adicional por insalubridade. Incidente, olha só, o adicional de insalubridade, ele incide sobre o salário mínimo. O salário mínimo hoje é R$1.100 e poucos, R$1.200, uma coisa assim. Então você vai receber, se a sua insalubridade for de grau máximo, tá? E aí você tem na NR15 você tem uma série de anexos, uma para cada agente, tá? Físico, químico, biológico, e que caracteriza, olha, passou, beleza, mas de tanto a tanto é grau mínimo, de tanto a tanto é grau médio, de tanto a tanto é grau máximo. Se a sua exposição for de grau máximo, você recebe 40%, não é do seu salário, é do salário mínimo. Então, uma hipótese de você ganhar R$5.000, por exemplo, 4 salários mínimos e alguma coisinha, né? Você recebe insalubridade por grau máximo
você vai receber 40% de R$ 1.100. Você vai receber R$ 440 a mais. E não 40% de R$ 5.000. Não é R$ 2.000 a mais, é R$ 440 a mais. Mas o comentário que eu quero fazer é o seguinte: o Brasil é o único país do mundo que paga para que você coloque sua saúde em risco. Isso é o adicional de insalubridade. Ele paga você, é o único país do mundo onde é permitido você trocar a sua saúde por dinheiro. E me diga você se é por muito dinheiro ou se é por pouco dinheiro. Em nenhum país do mundo, nem desenvolvidos e nem em desenvolvimento, você tem uma lei, uma legislação que diz o seguinte: ó, se expõe ao risco aqui que eu te pago. Deteriore sua saúde, que quando você chegar lá nos 60 anos de idade você vai estar todo acabado. Se for ruído, você vai estar com os tímpanos todos estourados. E por aí vai, tá? Que eu vou te pagar o adicional de insalubridade. Não. Nos outros países, como é feito? Nos outros países, você tem que eliminar o risco. Você tem que eliminar o risco. Se você não consegue eliminar o risco com gerenciamento, com medidas operacionais e administrativas, por equipamento de proteção coletiva. Se você não consegue eliminar o risco por equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual. Se você não consegue, aquela sua atividade não pode ser desenvolvida daquela forma. Então essa é a diferença, tá? E no Brasil o que se nota é que quem ganha pouco adora isso daqui porque representa um salário maior. Olha, pessoal, esse salário maior, que pode ser tão somente 10% do salário mínimo, R$100, R$110, isso daqui vai ser um problema gravíssimo na sua saúde lá na frente. Tá? Ok? Então, essa é a observação que eu queria fazer sobre o adicional de insalubridade. Tá? Agentes. Aí eu coloco aqui os agentes que nós temos. Ó, físicos. Ruído, calor, ou seja, temperaturas extremas, vibrações, pressões anormais, tá? Radiações ionizantes, radiações não ionizantes, umidade. E você tem ensaios, você tem análise e estabelecimento de limites de tolerância para cada um deles. E ainda tem as classificações. Por exemplo, ruído, nós temos ruído de impacto, ruído intermitente, radiações ionizantes e não ionizantes. Aí você tem ali as suas variações, tá? Bom, agentes químicos. Aí você tem vários, aqui eu coloquei só alguns e coloquei etc. no meio. Exposição a carvão, arsênio, chumbo, fósforo, mercúrio, etc. Hidrocarbonetos, tá? Tem também hidrocarbonetos. Quando você trabalha, por exemplo, com posto de gasolina, você está exposto ao agente hidrocarboneto dos combustíveis, tá? Agentes biológicos, aí eu coloquei também só alguns, coloquei um etc. lá embaixo. Ó. Pacientes com doença infecto-contagiosa. Você está exposto a esses pacientes, obviamente, né? Carnes, glândulas, sangue, vísceras, ossos, esgoto, lixo urbano, estábulos e cavalarias. Então você tem ali frigoríficos, você tem vários agentes que caracterizam. Se você estiver exposto a esse agente fora do limite de tolerância, né? Acima se for máximo, abaixo se for mínimo, você tem a caracterização da insalubridade por exposição a esses agentes aí. Ok? Bom, NR16, atividades e operações perigosas. Aqui há que se diferenciar atividades insalubres, são expostas àqueles agentes, e atividades perigosas que realmente podem trazer um dano muito sério à sua saúde imediatamente ou um risco à vida. Tá? Então essa daqui é a NR16, atividades e operações perigosas. Primeira coisa, você também recebe um adicional por periculosidade. Como periculosidade, o risco à vida é maior, tá? É muito pior, muito mais prejudicial do que a insalubridade. Você tem, quem está exposto à periculosidade, a percepção de 30% só sobre o salário, sobre o seu salário, e não sobre o salário mínimo. Tá? Aí o cara ainda pode pensar assim, então eu prefiro receber adicional de periculosidade. Não, vá trabalhar para você ter um salário 30% maior, mas não quero receber isso aqui, porque aqui significa que se você recebe, você está correndo risco de vida o tempo todo. Tá? E aí eu tenho responsabilidade. É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade mediante laudo técnico. Então tem que ter comprovado, essa atividade é atividade perigosa.
Eu vou listar aqui algumas atividades para vocês, tá? O laudo técnico é emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho tem competência para isso, tá, pessoal? As atribuições de engenheiro de segurança do trabalho são enormes. Inclusive, eu queria fazer uma propaganda para vocês. Engenharia de segurança do trabalho é uma das engenharias, uma das áreas que mais tem mercado hoje, tá? Toda a revolução das normas que tem força de lei, as quais os diversos tipos de campos de trabalho aí, desde um frigorífico, uma indústria metalmecânica, a construção civil, mas passando por uma galeteria ou por um escritório de advocacia, por exemplo, onde você tem um funcionário regido pela CLT que passa o dia sentado, você tem questões ergonômicas aí, então você também tem saúde ocupacional. Então a engenharia de segurança do trabalho ela é interessante porque ela te dá um campo de trabalho gigantesco, que não é só restrito à engenharia civil, é aberto a qualquer empresa que tenha funcionários. Qualquer empresa que tenha funcionários pode ser teu cliente, então você realmente tem um mercado muito interessante na engenharia de segurança do trabalho, tá? Fique essa observação, quem quiser, no nosso encontro virtual a gente comenta mais sobre isso daí, tá bom? Bem, operações perigosas. São atividades ou operações perigosas, as executadas com explosivos sujeito a degradação química ou autocatalítica, ação de agentes exteriores como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choques e atritos que possam vir a causar uma explosão desses explosivos, tá? E os agentes, olha que interessante, atividades e operações perigosas. Atividades e operações perigosas com explosivos. Quem trabalha com explosivo está caracterizada aí a periculosidade. Ah, professor, eu trabalho num armazém de fogos de artifício. Entra aqui, você está caracterizado aí a sua periculosidade, está correndo risco de vida sim, por 30% do seu salário, né? Tem essas questões. Com inflamáveis, com exposição a fogos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial, empresas de segurança, polícias, pronto. E esse aqui é um risco também enorme, né? Você tem um risco de levar um tiro por um assalto para subtraírem aquele patrimônio que você está salvaguardando, tá? Energia elétrica, então quem trabalha na COSERN, quem trabalha na Enel, quem trabalha com energia elétrica, os eletricistas. Em motocicleta, os entregadores de Uber, vou falar Uber, não, vou falar aplicativos, né? Então hoje, pessoal, nós temos aí, com a flexibilização das leis trabalhistas, que ocorreu no governo Temer após o golpe de 2016, o que é que você passou a perceber? Um exército de pessoas que acham que são empreendedoras, mas que são funcionários de ninguém. Porque elas trabalham para um aplicativo, só que não. Porque a moto é delas e elas não têm um vínculo, elas prestam um serviço por causa da flexibilização da lei. Elas trabalham para o restaurante que está fornecendo, só que não. Porque ela também não tem vínculo com aquele restaurante, ela é uma terceirizada do aplicativo, do restaurante ou de ninguém. Ela trabalha para o cliente que pediu a comida, só que não. Porque ele é um cliente, ele está lá na outra ponta e não é ele quem contrata você. Então, o que é que ocorre com esse exército de motociclistas de entrega por aplicativo? Você vê o tempo todo esses caras correndo desesperadamente para fazer as entregas, para ganhar pouquíssimos reais, para ganhar muito pouco, para ter um retorno muito pequeno. Você tem desde então uma quantidade de acidentes, leves ou graves, com motociclistas, exponencialmente presente no país. Então você tem uma perda de direitos de pessoas que acreditam que estão, porque colocaram isso lá na cabeça delas, que estão trabalhando para si próprias. Não é verdade. Elas simplesmente estão sem direitos. Não tem uma indenização, não tem quem vá pagar uma indenização, não tem quem garanta aí a hospitalização, um plano de saúde, um plano médico. Ninguém está pagando aí adicional por periculosidade, ninguém está pagando nem mesmo o salário. Então você tem uma precarização das relações de trabalho, isso sim, tá? Então eu tinha que colocar isso aqui para que vocês percebessem esse aspecto. Da mesma forma é o motorista de aplicativo, tá?
Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas também. Tá ok? Então você tem várias atividades que são perigosas e que, uma vez comprovada a exposição, você tem o direito, que é uma obrigação do empregador, de receber 30% de adicional sobre o seu salário. Tá? Bom, chegamos na NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. Ok? Objetivos: estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que visam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção, que é uma indústria que tem uma característica sui generis em comparação com outras indústrias. Quando você tem uma indústria de chão de fábrica mesmo, uma indústria metal-mecânica, indústria química, você tem ali todo mundo trabalhando, funcionário de um mesmo empregador. Então você tem ali realmente uma capacidade organizacional maior. Na indústria da construção civil, não. Você tem equipes contratadas de várias empresas diferentes num determinado dia no mesmo canteiro. Então, para você organizar isso daí é muito complicado. Uma outra questão também é que a indústria da construção civil no Brasil ainda é muito artesanal. Muito mesmo. Isso é um desafio para vocês que estão entrando no mercado da engenharia civil agora, de realmente fazer cursos, fazer especializações, buscar fora do país até, realmente trazer essa engenharia civil mais industrial mesmo, né? Mais profissional, não só no aspecto da segurança, mas no aspecto da eficiência, da produtividade, tudo isso, tá? Bom, responsabilidades. A organização, né, a organização da obra, deve vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro sem que estejam resguardados pelas medidas previstas na CNR. Tá? Então, por exemplo, se você tem que entrar de capacete, você não pode entrar sem o capacete. Você tem que estar de luva num determinado ambiente, tem que estar de luva num determinado ambiente. Se você não é pessoa autorizada para estar ali, você não pode entrar ali. Então, são essas as medidas de que ele fala. Fazer também a comunicação prévia de obras em sistemas informatizados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente. Tá? A obra tem que ter autorização para funcionar. Em outras palavras, é isso. Tá? Programa de gerenciamento de riscos, lá PGR, né? São obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR no canteiro de obra. Tá? Contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. O PGR deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado, e aqui eu grifei, habilitado, tá? Em segurança do trabalho. Implementado sob responsabilidade da organização. Habilitado, pessoal, vai ter crédito. É ser engenheiro de segurança do trabalho, ou, quando for o caso, técnico de segurança do trabalho, ou médico de segurança do trabalho. Tá? Em canteiros de obras com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, canteiros menores, o PGR pode ser elaborado somente por um profissional qualificado. Ou seja, por um profissional que tenha conhecimento sobre aquilo, mas que não seja habilitado. Tá? Em segurança do trabalho, um técnico, por exemplo, e implementado sob responsabilidade da organização. Eu cometi um pequeno erro, aqui é só o engenheiro e o médico. Tá? O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras. Tá? Bom, então o PGR é dinâmico, como eu já tinha falado para vocês. Isso aqui era para ter aparecido antes. Tá? Bom, ainda sobre essa NR, sobre as instalações elétricas, ó, SPDA. O canteiro de obras, isso aqui fala do canteiro de obras, não é do prédio pronto, tá? Canteiro de obras tem que estar protegido por sistema de proteção contra descargas atmosféricas, tá? Bom, telhados e coberturas. No serviço, em telhados e coberturas que excedam 2 metros de altura, com risco de queda de pessoas, aplica-se o disposto da NR35. A NR35 é a última NR que a gente vai ver hoje, que é justamente trabalho em altura. Tá? Essa norma NR35 que vai falar, por exemplo, sobre trabalho na cadeirinha, que vai falar sobre o cabo guia, tudo isso. Tá? Bom, eu quando fiz a minha especialização, eu fui visitar um centro de treinamento de trabalho em altura. E também trabalho confinado. Então a gente desceu num poço, que é trabalho confinado, a gente subiu numa torre e desceu por corda de rapel, que é trabalho em altura, tá? Que simula o trabalho de quem faz fachada. Né? Inclusive, isso é um campo que tem crescido muito. Pessoas que fazem esses cursos
Mas ali eu me refiro até a profissionais de serviços mais delicados, mais diferentes, que fazem esses cursos e que ganham a vida correndo risco, mas cobrando muito alto para isso, tá? Bom, escadas, rampas e passarelas, é obrigatória a instalação de escada ou rampa para transposição de pisos com diferença de nível superior a 40 centímetros. Então, você não pode simplesmente deixar o degrau lá de 40 centímetros, você tem que colocar degraus, tá? Intermediários ou rampa, tá? A proteção, quando constituída de anteparos rígidos com fechamento total do vão, deve ter altura mínima de 1,20 m, tá? Então ele vai colocando aí. É obrigatória na periferia da edificação a instalação de proteção contra queda de trabalhadores, projeção de materiais a partir do início do serviço, necessários à concretagem da primeira laje. Então, já na primeira laje concreta, faz a proteção para evitar a queda para quem está lá embaixo e para evitar a queda de quem está lá em cima. Você trabalha em altura, tá? Medidas de prevenção contra queda de altura. Andaime e plataforma, também tem um bocado de coisa, eu não coloco tudo não, tá? Montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto, ou seja, tem que ter um projeto dos andaimes. Pessoal, quando você vai colocar escoramento, tem que ter um projeto de escoramento também. Se você escorar errado uma obra que está correndo risco, se você escorar errado, por exemplo, a concretagem, aquilo pode vir ao colapso, né? Então, da mesma forma, o andaime tem que ter projeto com emissão de RT, tá? Então, ó, a montagem de andaimes deve ser executada conforme o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Você sabia disso? Me responde lá no encontro virtual, se você sabia disso. É proibido trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuam altura superior a 1,5 m e largura inferior a 90 centímetros. Tá? É proibido o deslocamento das estruturas e andares com o trabalhador sobre o mesmo, ou seja, o cara tem que descer para você deslocar de uma abscissa, de um local para outro local. Não pode, porque se aquilo virar, você vai provocar um acidente com o trabalhador. É proibida a utilização do andaime suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo. Por uma razão muito óbvia, você vai se machucar. Tá? Bom, e aqui eu coloco ainda sobre a NR18, mas mais ligado à impermeabilização. Então falo, trabalho em cobertura e telhados e a impermeabilização. Tá? Então veja, utilizar dispositivos dimensionados por profissional legalmente habilitado, engenheiro de segurança do trabalho, tá pessoal? Engenheiro de segurança do trabalho, que permita a movimentação segura dos trabalhadores. Então quem está executando a impermeabilização lá em cima, olha a diferença entre essa turma aqui que não está nem aí, é uma obra pequena, veja que é uma obra pequena, não tem equipe, não tem engenheiro de segurança do trabalho, não tem CIPA aqui, não tem nada, aqui tem, note a diferença, sinalização, equipamento de proteção individual, cabeamento, porque isso aqui é um trabalho em altura, então ele tem que estar amarrado, devidamente amarrado, tá? Obrigatório cabo guia, aqui o cabo guia, esses caras não estão com cabo guia, de segurança para fixação de mecanismo de ligação por talabarte, né, que é um dispositivozinho que você acopla, acoplado ao cinto de segurança tipo paraquedista, tá? Então você tem toda uma tipo paraquedista que vem com a cadeirinha, né? Ele não vai sufocar a tua cintura, tá? Então, condições inadequadas para o trabalho de cobertura, ou seja, os caras aqui estão simplesmente fazendo o serviço de impermeabilização como se estivessem no chão, né? no térreo, tá? Mas não estão. Aí esses aqui estão adequados, ó. Todos os equipamentos, sinalização, capacete, estão com fixação, tá? E aí é um pouquinho, muito texto, mas vamos devagarinho, tá? O cabo de segurança deve ter suas extremidades fixadas à estrutura definitiva da edificação e não à estrutura provisória, que possa ser facilmente desmontável, por meio de espera de ancoragem, suporte ou grampo de fixação, ou seja, fixação. Tá? É obrigatória a sinalização de advertência do isolamento, ou seja, o lugar tem que estar todo isolado, para dizer que ali você está exposto a um risco, que é a queda, é a altura. Tá? Capazes de evitar a ocorrência de acidentes por eventual queda de materiais, ferramentas ou equipamentos. Tá? É proibida a realização de trabalho ou atividades em caso de ocorrência de chuva, estamos falando lá da cobertura, tá pessoal? De chuva, ventos fortes e tal.
Então tudo isso aqui interfere diretamente com o trabalho da equipe de impermeabilização. É proibida a concentração de cargas, mesmo peso, né? Em um mesmo ponto sobre telhado ou cobertura. Por quê? Porque ali você pode ter um ponto de alta pressão e fragilidade. É proibida a realização de trabalhos ou atividades em telhados ou coberturas sobre fornos ou qualquer equipamento do qual possa haver emanação de gases provenientes ou não de processos industriais. Haver equipamento com emanação de gases deve ser desligado previamente, antes da realização dos serviços ou atividades em telhados ou coberturas. Não pode ligar durante a realização, tá? Os serviços de execução, manutenção, ampliação e reforma em telhados ou coberturas devem ser precedidos de inspeção e de elaboração de ordem de serviço ou permissões para o trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados. Tudo isso, pessoal, você, como projetista de impermeabilização, tem que saber. Então, eu acho que na hora que a gente viu isso daqui, todo o universo que a gente está vendo sobre segurança do trabalho está começando a fazer sentido na sua cabeça, como projetista de impermeabilização, como gestor de impermeabilização, para você entender que não é só a parte técnica da impermeabilização, mas tudo ao redor. A questão da segurança, a questão da saúde, a questão dos riscos, a questão da produtividade, que a gente viu na primeira parte, ligada à gestão de produção, construção enxuta. Então, o projetista de impermeabilização, ele tem que ter essa formação que a gente está dando nessa disciplina. Tá? Bom, aquecimento, transporte e aplicação de impermeabilizantes a quente e a frio. Bom, tem impermeabilizantes que tem que ser aplicados a quente, né? Então você tem a necessidade de um equipamento de aquecimento, você tem a necessidade de um maçarico. Então, o que é que a equipe e o projetista de impermeabilização tem que saber a respeito disso? Vamos lá. Segundo a NR 18, que é a NR que a gente está, que é o PCMAT, né, que é a Construção Civil, os serviços de aquecimento, transporte e aplicação de impermeabilizantes a quente e a frio devem estar previstos no PCMAT, que é o Programa da Construção, e ou no PPRA, que hoje é muito mais completo, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e atender a NBR 9574/2008, que é a de execução de impermeabilização. O equipamento para aquecimento tem que ser metálico, não pode ser de outro material, porque você tem uma substância que se romper o equipamento vai queimar suas pernas, vai trazer problemas gravíssimos, tá? Possuir tampa com respirador, porque você tem a inalação de produtos, tá? Respirador de segurança, termômetro ou termostato, bem como possuir nome da empresa fabricante ou importador e CNPJ visíveis para que você possa acionar em caso de alguma emergência e informação que você precise, tá? Além disso, o manual técnico de operação do equipamento deve acompanhar qualquer serviço de impermeabilização. E você tem que obrigar a sua equipe a ler esse manual e compreender e garantir que essa equipe esteja agindo de acordo com o que o manual fala. Tá? Bom, o local para a instalação do equipamento de aquecimento deve possuir ventilação natural e ou artificial, mas deve possuir ventilação, não pode ser dentro de um local fechado. Ter piso nivelado e incombustível. Olha essa foto, né? O aquecimento está sendo feito aqui, pessoal. O aquecimento está sendo feito aqui. Pelo amor de Deus, né? É essa engenharia civil artesanal que eu digo que existe no Brasil e que não pode ser assim, tá? E ter sinalização de advertência e isolamento e ser mantido limpo e em ordem. Olha só o que isso aí não é, tá? Condição não observada na figura a seguir, tá? Bom, após o uso do equipamento de aquecimento de asfalto, a manutenção e a sua limpeza devem seguir as recomendações do fabricante. Leia mais uma vez a bula do remédio. Tá? Não é permitido o aquecimento a lenha nos serviços de impermeabilização, nada de lenha. O transporte do material a quente deve ser feito através de recipiente metálico, com tampa e alça, utilizando no máximo 75%, 3/4 de sua capacidade preenchida. Tá? Não pode encher até o final. O pessoal vai lá e enche para aumentar a produtividade, mas aumenta o risco, tá? Bom, opa, o que eu fiz aqui, desculpa.
Os trabalhadores envolvidos na atividade devem possuir treinamento específico, de acordo com a NR18, tem que passar por treinamento. Então você que trabalha com impermeabilização tem que conhecer a NR18, tá? Caso você vá trabalhar um projeto de impermeabilização de uma casa, onde o cliente é o próprio proprietário, onde você não vai ter CIPA, não vai ter SESMIT, não vai ter PGR, então você precisa realmente ter esse conhecimento, tá? Da NR18, que é a de construção civil. Com carga horária mínima de 4 horas anuais e o seguinte conteúdo mínimo. Então aqui a gente está falando do treinamento. Operação do equipamento para aquecimento com segurança, manuseio e transporte da manta asfáltica quente, primeiros socorros e o isolamento da área e sinalização de advertência. No mínimo, não te obriga a ter a carga horária só de 4 horas, você pode gerir uma equipe com carga horária maior, você aumenta a segurança por 6 horas, 8 horas, e aumenta o conteúdo também se você quiser. Então esses aqui são os requisitos mínimos que a NR18 coloca. Os equipamentos de aquecimento elétrico e seus componentes devem ser aterrados, você tem que ter aterramento aí, nos termos da NR10, que é a que fala de eletricidade, segurança em eletricidade. Essa é a NR10, tá? Para o caso de uso de equipamento de aquecimento a gás, deve ser verificado a cada nova conexão do cilindro com solução de água e sabão. É o que a gente faz quando troca o gás de cozinha da nossa casa. Pega uma esponjinha, bota lá uma solução de água e sabão, vê se está tendo vazamento de gás, se tiver você vai acochar, vai refazer, até não ter mais, fazendo essa verificação repetidas vezes, tá? Para identificação de eventuais vazamentos no queimador, regulador e válvulas, tá? É proibida a atividade que envolva equipamento de aquecimento em locais sujeitos à ocorrência de ventos fortes e chuva. Não precisa nem explicar por quê, tá? O risco de acidente é bem maior. Bom, as regulamentações para o trabalho com produtos inflamáveis, quando eu vou aquecer com gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, GLP, tá? Bem como o seu armazenamento e a exemplo dos botijões cheios de GLP e alguns produtos utilizados na impermeabilização estão previstos na NR16. Pessoal, isso aqui é atividade perigosa. Por quê? Porque você está trabalhando com inflamável. Tá? Entendem por que eu tive que passar por cada NR que é pertinente ao assunto? Então, NR16, vocês já sabem que é operações perigosas. A armazenagem dos produtos utilizados nas operações de impermeabilização, inclusive os cilindros de gás, deve ser feito em local isolado, sinalizado, ventilado, tá? E isento de riscos de incêndio. Porque se houver um vazamento de gás, ele vaza para a atmosfera, você vai ter a diluição, você não vai ter risco, ou vai reduzir muito o seu risco, tá? Sendo proibida sua armazenagem no local de operação. Simplesmente porque no local de operação tem pessoas operando, tá? O risco é maior. Não é permitida a utilização de GLP inferiores a 8 kg em qualquer operação de impermeabilização. E os de 45 kg devem ser transportados em carrinhos sobre rodas e afastados no mínimo 3 metros do equipamento de aquecimento. E aí vai. O contratante, uma outra siglazinha aqui que eu vou apresentar para vocês, deve manter documentação no canteiro de obras e a cópia da FISPIC. Professor, o que é a FISPIC? É a ficha de informações de segurança de produto químico. Ah, professor, eu trabalho com hidrocarboneto, eu trabalho com benzeno, eu trabalho com mercúrio, eu trabalho com cromo. Cada produto químico, na indústria farmacêutica então tem uma FISP, que para cada um tem. E você que vai trabalhar com projeto de impermeabilização tem que ter conhecimento dessas normas que eu estou apresentando aqui para vocês. Então eu até vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Uma especialização em segurança do trabalho, para quem trabalha com impermeabilização, é algo que vem bem a calhar, viu? E eu lhe digo por quê. Primeiro, porque eu já tinha mencionado antes que o mercado para engenharia de segurança do trabalho é enorme, é abertíssimo. Você, se não estiver conseguindo vaga na sua construção civil, com 2 anos a mais, você passa a ser engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. É a única especialização que te dá o status de outro curso superior, em qualquer área, não só na engenharia, em qualquer área. No Brasil é a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Você passa a ser engenheiro de segurança do trabalho também, tá? Então, por exemplo, eu tenho mestrado em saneamento, eu não sou engenheiro sanitarista. Eu tenho doutorado em recursos hídricos, eu não sou engenheiro de recursos hídricos, eu sou engenheiro civil. Mas eu tenho especialização em segurança do trabalho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho também. E o segundo motivo é porque realmente é algo que vai se afinar muito com quem
faz projeto e com quem faz execução de impermeabilização. Então, ainda que você queira trabalhar só com projeto de impermeabilização, mas não executar, você precisa ter esse conhecimento. Tá? Então, você estuda por sua conta, e se você for ficar lendo só NR, você não vai compreender. Tem muita coisa para falar na literatura e não nas normas. Inclusive, eu sempre digo, leitura de norma é uma leitura chata, né? E não é lendo norma que a gente vai aprender sobre uma área, você tem que realmente ler a literatura, os professores, os pensadores a respeito. Então, eu acho que é um vinho que combina muito com um queijo, tá? Então, eu acho que é uma combinação perfeita, é você também fazer uma especialização em segurança do trabalho no decorrer da sua atividade com o projeto de impermeabilização, tá? Então, a FISPIC, falei, e o plano de emergência também, tá? Bom, as últimas duas NRs para a gente terminar a aula de hoje é espaço confinado, a imagem já diz tudo, é um espaço fechado, com dificuldade para obtenção de ar para respirar mesmo, tá? Aqui o nível de segurança tem que ser muito grande, vou passar rápido. O que é espaço confinado? É qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, não é para uma pessoa estar lá, tá? Mas tão somente para executar um serviço, que possua meios limitados de entrada e saída, ou seja, para você ter uma fuga, sair é mais complicado, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Isso é um espaço confinado, tá? Então, quando você está construindo uma ponte e que você vai precisar fazer as fundações da ponte, que você faz ali os tubulões, aquilo ali, por exemplo, é um espaço confinado. Quem trabalha na mineração trabalha em espaço confinado e assim por diante, tá? São exemplos de espaço confinado. Então, qual é o objetivo dessa norma? Estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados, principalmente é isso, tá? E o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direto ou indiretamente nesses espaços, tá? A atividade de mergulho também é considerado espaço confinado, tá? O empregador, cabe ao empregador indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento dessa norma, tá? Identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento, os riscos específicos de cada espaço confinado e implementar a gestão de segurança e saúde no trabalho do espaço confinado e etc. Você tem um bocado de obrigação aí, tá? Aqui a legislação é bem severa, viu, pessoal? Espaço confinado e trabalho em altura é bem severa. Você não pode... hoje faltou um trabalhador que é treinado para entrar lá no tubulão em espaço confinado. Vamos botar aqui o Zé Pedreiro, porque o Zé Pedreiro é bom. Aí o Zé Pedreiro não está adequado. Ele pode ter um infarto lá dentro, ele pode ter até uma claustrofobia lá dentro. Então tem que ser alguém que passou por vários exames médicos que possam detectar essas carências e que está aprovado e autorizado para aquilo ali. Tem autorização para entrar aqui, não é qualquer um não, tá? Então, trabalhador, colaborar com a empresa no cumprimento dessa norma é fundamental esse requisito, ele não pode descumprir a norma, tá? Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa, comunicar, aí aqui vai ter uma figura que é a figura do vigia, tá? É importantíssimo, eu não vou descrever essa figura, mas saibam que existe uma figura do vigia, e esse vigia não é o vigia da obra, é o vigia dessa atividade, tá? Existe um vigia dessa atividade, e o supervisor de entrada às situações de risco, tá? Existe também um cara que vai atestar que você está bem e que o lugar está permitindo a sua entrada, que você naquele momento pode entrar, tá? Que você está todos com os equipamentos, ou seja, tem uma série de requisitos que você tem que cumprir para que você possa fazer a sua entrada. Não é, depois do almoço eu vou lá e entro, vai lá, bota o cinto. Não, não é assim, tá? Tem muito planejamento aqui. Cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação aos espaços confinados. Então, espaço confinado e espaço confinado também são impermeabilizados, né? Por isso que você tem que ter noção disso aqui. Procedimentos. A permissão de entrada de trabalho, é válida somente para cada entrada. Então, você não tem, eu consegui uma permissão por um ano, não existe. Não, por 2 dias não existe, é só para aquela entrada. Se ele entrar 2 vezes no dia, ele vai ter que obter 2 permissões de entrada, tá? O procedimento para o trabalho deve contemplar, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competências,
preparação, emissão, uso e cancelamento da permissão de entrada de trabalho, capacitação para os trabalhadores, análise de risco e de medidas de controle. O negócio aqui realmente é muito sério, tá? Igual mergulho, muito sério. Os procedimentos para o trabalho em espaços confinados e a permissão de entrada de trabalho devem ser avaliados no mínimo uma vez ao ano e revisados sempre que houver alteração dos riscos, com a participação do SESMIT e da CIPA, que vocês já sabem o que é, tá? E capacitação é vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação, ou seja, não pode, tá? O empregador deve desenvolver e implantar programas de capacitação sempre que ocorrer qualquer das situações. Mudança nos procedimentos, condições, operações de trabalho ou algum evento que indique a necessidade de novo treinamento. Tá? Capacitação periódica. Trabalhadores autorizados, a figura do vigia e a figura do supervisor de entrada devem receber capacitação periódica a cada 12 meses com carga horária mínima de 8 horas. Você, como engenheiro de segurança do trabalho, você pode ser o cara que ministra essa capacitação, por exemplo. Tá? Capacitação aqui não é periódica, aqui é a capacitação inicial, tá? Eu vou alterar isso daqui. Carga horária mínima de 16 horas tem que ter os seguintes conteúdos: definições, reconhecimento, avaliação e controle de riscos, funcionamento dos equipamentos utilizados, procedimentos e utilização da permissão de entrada e trabalho e noções de resgate e primeiros socorros. Ok? O negócio é pesado. NR33, trabalho confinado e a impermeabilização. Treinamento aos trabalhadores com tal risco, isso é inerente à NR33. Utilizar o EPI adequado quando a atividade exigir o uso de produto químico. Tá? Ou seja, vai além da NR33, é o EPI adequado àquele produto. Tá? Antes de iniciar, fazer uma inspeção prévia, a elaboração da ordem de serviço com procedimentos a serem adotados, monitoramento permanente da substância que causa asfixia, explosão ou intoxicação dentro do local confinado, para que você possa analisar os níveis de exposição do agente, do funcionário ao agente, tá? Proibido o uso de oxigênio para ventilação de local confinado, que você pode causar explosão, tá? Uso de sinalização clara e permanente durante a realização da atividade, garantir de forma permanente a renovação contínua do ar, porque você pode, uma vez no seu processo respiratório, acabar o oxigênio e manter só gás carbônico ali e morrer asfixiado. Com o uso de ventilação exaustora eficaz para a remoção dos contaminantes e ventilação geral para insuflação de ar para o interior do ambiente. Uso de cordas ou de cabos guias de segurança que possibilitem resgate de forma segura. A cada 20 trabalhadores, 2 devem ser treinados para resgate, se houver atividade em espaço confinado. Manter ao alcance dos trabalhadores ar, mandado e ou, ficou meio ruim ali, ar, mandado e ou equipamentos autônomos para resgate. Em caso de manutenção de tanque, providenciar desgaseificação prévia antes do início dos trabalhos. Tá? Finalmente, trabalho em altura. Pronto, a imagem já diz tudo que é trabalho em altura. O impermeabilizador de fachadas, por exemplo. Tá? Então nós vamos ter definição. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior. Isso daí já é trabalho em altura, tá, pessoal? 1,90 m não é trabalho em altura, mas isso não desobriga você de usar os EPIs adequados. Tá? Bom, empregador, garantir a implementação das medidas de proteção dessa norma, assegurar a realização da análise de risco, compreender qual é a análise de risco, para compreender qual é o EPI ou o EPC ou as medidas que devem ser adotadas. E quando aplicável, a permissão de trabalho tem que ser emitida. Tá? Para descer em cadeirinha tem que ser emitida isso. Tá? Trabalhador, interromper suas atividades, exercendo o direito de recusa, porque está colocando a vida dele em risco, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes, um desabamento, um equipamento em más condições, um equipamento de segurança, corda em más condições, tá? Busquei, esqueci o nome, tem um nomezinho, os equipamentozinhos de travamento, zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Capacitação e treinamento. Considera-se trabalhador capacitado para trabalhar em altura aquele que foi submetido e aprovado, obviamente, em treinamento teórico e prático, que foi esse que eu fui visitar, com carga horária mínima de 8 horas,
cujo conteúdo programático deve ter no mínimo, então carga horária mínima de 8, pode ser 10, 12, você pode ser o cara que vai ministrar o curso, por exemplo. Normas e regulamentos aplicáveis a trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, chuva, por exemplo, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle a esses riscos, sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Aqui você aprende a dar um bocado de nó diferente, você aprende os 30 tipos de nós diferentes. A sua segurança vai estar ligada à montagem do equipamento. Os EPIs para o trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, verificação se está com certificado de aprovação, acidentes típicos em trabalho em altura. Tá? Então, é isso. Essa aula foi uma aula que ela nem tem muitos slides não, mas a gente teve que passar esses slides ao mesmo tempo rápido, mas era muito conteúdo, então a gente levou ali um certo tempo, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre gestão, tá? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. No capítulo 4 a gente vai falar sobre inspeção, fiscalização, e aí no capítulo 5 e 6 a gente começa a falar sobre sistemas impermeabilizantes, materiais de permeabilização. Então, bom estudo, assistam esse vídeo. Quem quiser perguntar, que for meu aluno, pergunta lá no WhatsApp, pergunta lá na nossa aula, no nosso encontro virtual. E quem for de fora, quem não for meu aluno, que tiver alguma dúvida, me procura, tem aí meu e-mail, meu contato, tem minha rede social, tá bom? Então, um forte abraço, salve.